Glória a Deus, irmãos. Vamos convidar o pastor Michael. Nós vamos entrar hoje na segunda marca, Bíblica Saudável, que é a teologia bíblica. E eu convidei o pastor Michael para ajudar, e ele aceitou de muito bom grado, né? Ele também está lendo o livro e a gente tem conversado muito. A teologia bíblica nós vamos abordar de uma forma bem simples, assim, o Deus da Bíblia, né, que é um Deus criador, né? O Deus da Bíblia é um Deus santo, é o Deus da Bíblia que é um Deus fiel, é o Deus da Bíblia que é um Deus amoroso, e o Deus da Bíblia que é um Deus soberano. E esses são os pontos, assim, segundo esse livro que a gente está nos baseando como pano de fundo, mas nós não vamos ficar somente nisso, porque ele não define Deus, amém? Nenhuma teologia define Deus. Mas é importante os irmãos entenderem também que a teologia não é algo negativo, é algo bom. Tudo que nós fizemos até agora aqui, desde que nós chegamos, foi pura teologia. Sabe aquele graça e paz que tu dá quando tu cumprimenta o teu irmão, assim, aquele cumprimento que a gente considera como um cumprimento bíblico? É uma obediência, mas é uma teologia. Então, nós temos sido ensinados a saudar os nossos irmãos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Tem muitas igrejas que não fazem assim, porque a teologia dessas igrejas não é assim. Os louvores que nós cantamos aqui, todos sabem que os louvores aqui ministrados, né, normalmente pela Marina, são louvores que têm todo um crivo, um cunho bíblico. Na maioria das vezes, até 100% bíblico. Em algumas vezes, ele tem a porção da palavra. Também está dentro. Não tem nada de errado, né? Ter uma composição que seja sobre princípios e valores cristãos. Não tem problema também. Quando nós oramos, tu vê as teologias, né? A gente não vê o gaúcho determinando nada para Deus, dando ordens para Deus, né? A gente não vê a Sílvia dizendo para Deus o que Deus tem que fazer. Isso são teologias. Então, tem lugares onde as pessoas aprendem a dar ordens para Deus, sabia? Determinam, declaram, e tipo, Deus, como um servo, um serviçal, tem que cumprir o que as pessoas dizem. Um certo triunfalismo, né? Enfim, tudo é teologia, irmãos. A forma como o pastor Michael tem exposto a Escritura aqui é teologicamente também. Por quê? Conversávamos sobre isso eu e ele. Pregar, lendo o texto bíblico, expondo o texto bíblico, é o suficiente? Sim ou não? Como palavra de Deus, sim. Mas vou fazer uma pergunta um pouquinho diferente para os irmãos. E se alguém viesse aqui nesse púlpito, que é um púlpito de pregação expositiva, né? Vocês estão acostumados a ouvir pregações expositivas, né? Nem sempre, mas pelo menos a parte do nosso pastor, sim, né? Às vezes tem alguns convidados que vêm aqui e não pregam expositivamente. Mas também não é menos, né? É só diferente, desde que seja fiel à Escritura. Mas se o pastor Michael permitir que alguém pregue aqui expositivamente, a pessoa, ela lê o texto e trazer uma interpretação totalmente equivocada do texto. Será que foi suficiente a pregação expositiva? Não. Entenderam? Não foi. Então não é simplesmente a pregação expositiva. Uma coisa está costuradinha na outra. Sabia? Nós não pregamos teologia, irmãos. Nós não pregamos comentários bíblicos. Nós não pregamos sobre a palavra. Não, nós não pregamos sobre a palavra. Nós pregamos a palavra. É diferente. Só que para pregar a palavra, nós precisamos ter o entendimento correto. E isso é teologia. Então não se assustem com essa palavra. Tem uma noção muito simples dela. A pregação expositiva precisa da teologia bíblica? Precisa. Mas precisa mais de unção, precisa mais da graça do Espírito Santo, precisa mais da iluminação do Espírito Santo, precisa mais da Escritura. O importante da pregação expositiva que a gente viu até agora é que o conteúdo dela é a palavra de Deus, amém? Tem que ser a palavra de Deus. E como é estranho para nós, no ouvido treinado,
um ouvinte da pregação expositiva ouvir uma pregação que não é expositiva. Estranha, né? Então, dessa mesma forma, nós vamos iniciar hoje, o pastor Michael vai fazer um apanhado geral de Gênesis e Apocalipse. Vamos torcer, ser bênção, a gente está na expectativa. Pois, pastor, por favor, dando uma introdução em toda a Escritura, para uma lente, para uma teologia bíblica correta, fiel à Escritura. Não há o que temer nesse aspecto. A revelação, a iluminação vem do Espírito Santo, vem de Deus, amém? A teologia vem do homem, mas não vem como um recurso para atrapalhar o homem, vem como um recurso para auxiliar o homem no que tange a interpretação, a maneira como o homem vai viver, vai cultuar a Deus, né, em sua palavra. Então, hoje iniciamos a teologia bíblica. Vamos orar, estenda as mãos aqui, né, o pastor Michael. Senhor Deus, nós mais uma vez te agradecemos pela bênção, pela vida do teu servo, pastor Michael Scherer, Senhor, pela sua casa, sua esposa Marina, pelos seus filhos que hão de vir, Senhor, conforme tua boa vontade, Senhor. Nós agradecemos pelo teu servo, porque ele tem sido fiel à tua palavra, tem se esforçado, tem buscado uma boa teologia, um bom entendimento, fiel à tua palavra, tão somente, Pai. Muito obrigado, porque ele tem aprendido assim, tem se aprofundado e tem ensinado a nós, com graça do teu Espírito, com unção, com autoridade da tua palavra, e nós somos muito gratos, nós somos muito abençoados, e queremos ser conhecidos como uma igreja bendita por ter um servo assim, um pregador assim, um homem que tem se dedicado a sua vida, Senhor, a compartilhar, Pai, a pura palavra de Deus, expondo-a com fidelidade, Senhor. E que alegria essa igreja, Pai, essas ovelhas, esse rebanho, que somos nós. Nós agradecemos ao Senhor. Amém. Por esse púlpito, Senhor. Guarda-nos, conserva-nos, preserva-nos assim, Senhor, na simplicidade, na pureza da tua palavra. Livra-nos do mal, das distrações, dos desvios, Pai. Amém. Livra-nos, Pai, por favor. Obrigado pela graça e misericórdia que, apesar de tudo e apesar de nós, Senhor, tu tens sido fiel à tua palavra e à tua igreja, à tua obra, Pai. Muito obrigado. Não falte nenhum recurso ao teu servo, Pai, que ele consiga transmitir com graça, com autoridade, com linguagem irrepreensível e profunda aos nossos corações a tua palavra, Senhor. Amém. 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 Glória a Deus. Amém, meus irmãos. Podem se assentar todos. Eu queria que os irmãos abrissem a Escritura em Atos dos Apóstolos, capítulo 24. Mas antes de lermos esse texto, eu queria comentar um pouco, né, sobre alguns termos, né, essa questão, né, teologia bíblica, né, e fazer uma comparação. Quem de vocês já ouviu falar sobre teologia sistemática? Já ouviram falar sobre teologia sistemática? Existe uma diferença, né, entre a teologia bíblica e a teologia sistemática. Só para os irmãos entenderem o que é uma teologia sistemática. Onde sistemática por quê? Por causa que tem um sistema de doutrinas. Então, uma teologia sistemática, ela organiza as doutrinas. Então, ela coloca, primeiro, a doutrina sobre Deus. E aí ela puxa vários aspectos da Escritura daquilo que, né, fala sobre Deus e coloca ali. Então, a teologia sistemática, nós podemos dizer assim, ela organiza de maneira temática, né, os temas teológicos, os temas doutrinários da Escritura. Né, os principais, né, pelo menos, né? Então, tu vai abrir uma teologia sistemática, vai lá no índice, tu vai ver que tem uma seção que é a doutrina sobre Deus. Depois tem a doutrina sobre Cristo, né, cristologia, doutrina sobre o Espírito Santo, né, doutrina sobre os anjos, doutrina sobre a igreja, doutrina sobre as últimas coisas. Então, ela está organizada ali, né, de maneira, né, a colocar os temas doutrinários. Então, por isso que ela é chamada, né, de teologia sistemática, né, porque ela sistematiza, né, coloca num sistema organizado, né, as doutrinas. Já a doutrina bíblica, né, no caso assim, teologia bíblica,
ela não tem essa preocupação de colocar em ordem, né, os temas, né, como numa teologia sistemática. Mas, simplesmente, ela tem a preocupação de interpretar fielmente dentro dos contextos, dentro dos devidos contextos, o que está no texto bíblico. Ponto. Então, o que acontece? Se um pastor, né, ou qualquer irmão em Cristo, se focar apenas, né, na teologia sistemática, ele pode pegar uma teologia sistemática que tem um viés mais calvinista, ou uma teologia sistemática que tem um viés mais arminiano, porque isso acontece. Vai pegar uma teologia sistemática. Se o cara é arminiano, quando for na parte ali da teologia sistemática que fala sobre salvação, ele vai apresentar toda, né, a forma de salvação da perspectiva arminiana. É isso que tu vai ver na teologia sistemática. Vai tentar provar pela Escritura que a salvação se dá da forma como é ensinado no arminianismo. Se tu vai pegar uma teologia sistemática de um calvinista, na parte de soteriologia, né, ou seja, né, que fala sobre a doutrina da salvação, ele vai usar vários textos bíblicos ali e tentar provar que a forma como o calvinista enxerga a salvação é que é a correta. Então, né, então a teologia sistemática ela tem esse viés temático, mas que também, né, pode conduzir para um ou para outro lado. Né? E também, antes de ler aqui esse texto de Atos, né, eu queria chamar a atenção para um texto de um pastor, que ele morreu há mais ou menos uns 130 anos atrás, mais ou menos, que é Charles Spurgeon. Charles Spurgeon, teologicamente, se nós fôssemos defini-lo, né, ele seria um calvinista. Mas olha que interessante, por mais que ele não use esses termos, né, teologia sistemática e teologia bíblica, mas nós podemos fazer essa comparação aqui. Spurgeon ele tinha tanto respeito pela Escritura, podemos dizer assim, então, por uma teologia bíblica, que ele colocava isso acima das doutrinas calvinistas nas quais ele defendia. Ou seja, ele colocava acima a teologia bíblica do que a teologia sistemática. E aí ele fala assim, ó, olha só, no embate com outros, né, com hipercalvinistas, né, ele fala assim, ó, sobre um texto, né, de 1 Timóteo 2, do 3 ao 6. Bom, vamos fazer o seguinte, a gente já volta para Atos 24, tá? Mas vamos abrir ali 1 Timóteo capítulo 1, versículo 3 ao 6. 1 Timóteo capítulo 1, aliás, 1 Timóteo capítulo 2, versículo 3 ao 6. Diz assim, ó, porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens sejam salvos. O que está escrito aqui? Versículo 4. Que quer que todos os homens sejam salvos e venham ao conhecimento da verdade. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos. Vou ler novamente o 6, ó. O qual, ou seja, esse Jesus Cristo, homem, que é o único mediador, né? Diz assim, ó, que o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunho a seu tempo. Então tá, nós temos aqui o texto, né? Texto bíblico. Olha o que o Spurgeon fala. Ele diz assim, ó, né, comentando 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 3 ao 6, que a gente acabou de ler. Que afirma que Deus deseja que todos os homens sejam salvos. E Cristo se entregou por todos. E aí, então, escreve o Spurgeon. E então, tentaremos colocar um outro sentido no texto do que já tem? Penso que não. É necessário, para a maioria de vocês, conhecer o método comum com o qual os nossos amigos calvinistas mais velhos lidaram com esse texto. Todos os homens, dizem eles, quer dizer alguns homens, como se o Espírito Santo não pudesse ter falado alguns homens, se quisesse falar alguns homens. Todos os homens, dizem eles, quer dizer alguns de todos os tipos de homens, como se o Senhor não pudesse ter falado todo tipo de homem, se quisesse falar isso.
O Espírito Santo, através do apóstolo, escreveu todos os homens. E, sem dúvida, isso quer dizer todos os homens. Estava lendo agora mesmo uma exposição de um doutor muito apto, o qual explica o texto de tal forma que muda o sentido. E ele aplica dinamite gramatical no texto e explode o texto ao expô-lo. O meu amor pela consistência das minhas próprias doutrinas, olha o que ele fala aqui. O meu amor pela consistência das minhas próprias doutrinas não é de tal tamanho a me autorizar a alterar conscientemente um só texto da Escritura. Respeito grandemente a ortodoxia, calvinista. Mas a minha reverência para a inspiração, ou seja, para a inspiração do texto bíblico, a minha reverência para com a inspiração é bem maior. Prefiro parecer 100 vezes ser inconsistente comigo mesmo do que ser inconsistente com a palavra de Deus. Então ele prefere ser inconsistente consigo mesmo do que ser inconsistente com a palavra de Deus. Então tu vê, isso aqui é o amor pela Escritura, mais do que por uma suposta coerência consigo mesmo. Mas vão achar que eu estou sendo contraditório. Que achem. Desde que eu não seja contraditório com a Escritura, desde que eu não contradiga nenhum texto da Escritura, tá bom. Porque pensa, eu tenho uma teologia toda bonitinha, onde tá tudo encaixado, tudo certinho. Mas aí, quando eu chego num texto, daí eu começo a acrescentar um monte de coisa, fazer todo um malabarismo ali para mudar o sentido do texto, para tentar se encaixar com as minhas doutrinas. A teologia bíblica, ela vai justamente nos conduzir a evitar esse tipo de coisa. Porque a gente vai buscar interpretar cada porção dentro de um contexto específico e dentro do contexto mais amplo. De modo a que, assim como de fato não há, a gente perceba, e na própria exposição vai se perceber que não há contradição dentro da palavra de Deus. Então vamos lá. Tem, infelizmente, muitos hoje colocam em choque várias porções da Escritura e chegam ao ponto de anular algumas partes da Escritura. Então vamos ali para Atos 24. Eu quero começar aqui com as palavras do apóstolo Paulo. Atos capítulo 24. E versículo 14 em diante. Paulo aqui ele está se defendendo, é muito interessante, eu vou pegar aqui o texto, de duas defesas do apóstolo Paulo. Duas defesas, ele estava ali se defendendo a fé, fazendo uma apologia da fé, e a gente vai perceber se há uma continuidade entre Antigo e Novo Testamento, se há uma continuidade ou se há uma separação, um contraste, onde uma coisa é o Antigo Testamento, outra coisa é o Novo. Olha só, Atos 24, versículo 14 e 15. Mas confesso-te isto, que conforme aquele caminho que chamam seita, ou seja, Paulo não reconhece que o caminho, conforme as igrejas cristãs eram conhecidas no princípio, como o caminho, e eram chamadas pelos judeus de seitas, eram chamadas por eles, por terceiros, mas Paulo não assume isso. Ele diz assim, que chamam. Ele não diz que eram, ele diz que chamam, conforme aquele caminho que chamam seita. Assim sirvo ao Deus de nossos pais, crendo, olha o que ele diz aqui, crendo tudo quanto está escrito na lei e nos profetas. Ele diz que crendo em algumas coisas do que está na lei e nos profetas? Não. Crendo tudo quanto está escrito na lei e nos profetas. Tendo esperança em Deus, como estes mesmos também esperam, de que há de haver ressurreição de mortos, assim dos justos como
dos injustos. E por isso eu procuro sempre ter uma consciência sem ofensa, tanto para com Deus como para com os homens. Amém. Até aqui. E agora vamos lá para o próximo, capítulo 26. Capítulo 26 de Atos, e versículo 5 em diante. Ele fala assim: sabendo de mim, desde o princípio, se o quiserem testificar, que conforme a mais severa seita de nossa religião, vivi fariseu. Aqui Paulo chama de seita, né? O farisaísmo ele chama. Lá ele diz assim, que chamam, né? Ele não diz que eu chamo, ou que de fato é. Ele não reconhece, né, a fé que ele tinha como seita. Mas agora, os fariseus, eles chamam de seita aqui, claramente. Conforme a seita mais severa, né, a mais severa seita da nossa religião, vivi fariseu. Agora, e olha só o que ele diz aqui no versículo 6, e agora, pela esperança da promessa, que por Deus foi feita a nossos pais, estou aqui e sou julgado. Então, olha o que ele diz aqui. Ele diz que ele estava sendo julgado pela esperança da promessa que foi feita a quem? Aos pais. E o que então Paulo cria, e que então nós devemos, né, uma vez que cremos numa fé apostólica, devemos crer que a nossa fé é a mesma fé na promessa que foi feita aos pais, lá, Abraão, Isaac, Jacó, a Noé, a Adão e Eva, lá no Jardim do Éden, aquela mesma promessa que segue uma linha contínua, desde o princípio. Essa mesma promessa que nós cremos. Então há uma continuidade em todo o plano de Deus, um plano de redenção. E aí olha só mais o que ele fala ainda. Então, voltando, relendo, né, versículo 6 aqui. E agora, pela esperança da promessa que por Deus foi feita a nossos pais, estou aqui e sou julgado. Versículo 7. A qual as nossas 12 tribos esperam chegar, servindo a Deus continuamente, noite e dia. Por esta esperança, ó rei Agripa, eu sou acusado pelos judeus. Pois que julga-se coisa incrível entre vós que Deus ressuscite os mortos? E aí, indo aqui um pouco mais para frente, deixa eu ver aqui. Aqui, versículo 20. Aliás, versículo 19 e 20. Ele fala sobre a visão que ele teve, né, o encontro com o Senhor Jesus. E aí, no versículo 19 em diante, ele fala assim: por isso, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. Antes, anunciei primeiramente aos que estão em Damasco e em Jerusalém, e por toda a terra da Judéia, e aos gentios, que se arrependessem e se convertessem a Deus, fazendo obras dignas de arrependimento. E por causa disto, os judeus lançaram mão de mim no templo e procuraram matar-me. Mas, alcançando socorro de Deus, ainda até ao dia de hoje, permaneço dando testemunho, tanto a pequenos como a grandes, não dizendo nada mais do que o que os profetas e Moisés disseram que devia acontecer. Olha isso, meus irmãos. O que Paulo ele testificava? Era uma coisa diferente do que Moisés e os profetas? Ele estava contradizendo, ele estava falando... Não, é que eles lá, eles pregavam o Antigo Testamento. Agora é que eu estou pregando uma coisa completamente nova. Né? É o Novo Testamento, não tem nada a ver com o Antigo, tá? Não tem nada a ver com Moisés e os profetas. Lá era o Antigo Testamento. Agora eu estou pregando o Evangelho, que é o Novo Testamento. Então não tem nada a ver uma coisa com outra. Era isso que Paulo está falando? Não. Olha o que ele está dizendo. Vou ler novamente 22 aqui. Mas alcançando o socorro de Deus ainda até o dia de hoje. Ou seja, desde o princípio até aquele dia, o que ele estava fazendo? Dando testemunho, tanto a pequenos como a grandes, não dizendo nada mais do que os profetas e Moisés disseram que devia acontecer. Isto é, que o Cristo devia padecer e, sendo o primeiro da ressurreição dentre os mortos, devia anunciar a luz a este povo e aos gentios. Ponto. Então, nós percebemos uma linha contínua. O que é que acontece? A revelação de Deus, é óbvio que ela é progressiva. Ela vai progredindo com o tempo. Então, a revelação que Adão teve das promessas e de todo o plano de salvação, é óbvio que ela não é
a mesma quantidade de revelação, a mesma quantidade de luz do que, por exemplo, posteriormente Abraão tem, do que posteriormente Moisés tem, do que posteriormente os profetas vão tendo, do que posteriormente os apóstolos têm. Então é óbvio que a medida de revelação ela vai se ampliando, ela vai progredindo. Mas é uma progressão dentro de uma mesma aliança, de uma mesma promessa. É a promessa do Messias, é a promessa da salvação por meio do Messias, ou seja, por meio do Cristo. Ponto. Assim como Cristo foi prometido lá para Adão e Eva, Cristo foi prometido toda a sequência, para Abraão, para Moisés, para os profetas. Posteriormente, então, Cristo vem e os apóstolos, né, são enviados para testificar dessa fé de Cristo que já tinha vindo, desse cumprimento da promessa, mas é tudo algo que é contínuo. Então vamos agora ver aqui alguns aspectos, né, dessas questões, né, de continuidade, de progressão, né, mas onde não há uma ruptura, não há uma coisa contraditória, um contraste assim, né, entre um e outro. Primeiramente, Deus. Para muitos, meus irmãos, vai conversar com, assim, ó, isso é generalizado nas igrejas do nosso país, entre os nossos irmãos. Tu vai perguntar assim, né, sobre Deus, ou a gente vai falar, né, tá ali falando sobre alguma situação, né? Pá, ainda bem que a gente está no tempo da graça, né? Agora onde Deus, né, já não é mais tão, tipo, parece assim, ó, estamos no tempo da graça, então Deus ele não é tão irado como antes. Né? Deus ele não julga mais como antes, Deus ele agora é um Deus mais amoroso, é um Deus mais paciente, né? Antes Deus era, né, sabe, isso é um senso comum, sim, que há em muita gente, só que tudo isso que eu estou falando aqui, meus irmãos, está errado. Porque a primeira coisa que nós precisamos perceber é que Deus ele é o mesmo. Não há mudança em Deus. Não há mudança em Deus. O mesmo Deus que criou os céus e a terra é o mesmo Deus que amou o mundo e enviou o seu Filho. O seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O mesmo Deus que deu a lei lá no Monte Sinai é o mesmo Deus que ofereceu o seu Filho no Monte Calvário. É o mesmo Deus. Não existe mudança em Deus, meus irmãos. Isso é afirmar que há uma mudança em Deus é uma heresia. Afirmar que Deus muda. Que Deus agora está menos irado, que antes era um Deus mais irado, agora é um Deus menos irado. Isso não faz sentido, meus irmãos. Sabe em quem surgiu uma heresia semelhante a essa? Em Marcião. Marcião era um herege. Lá no século seguinte, primeiro século é o século onde Jesus veio, onde os apóstolos são enviados pregando e tal. No século seguinte, no segundo século, surge um herege, um apóstata, chamado Marcião. Marcião, ele pega e ele começa a ensinar que o Deus do Antigo Testamento era um Deus diferente. E ele julgava como sendo um Deus mau, um Deus, né, e que o Deus do Novo Testamento era um Deus amoroso, né, e que tinha enviado, ou seja, colocando como se fossem dois deuses distintos. Só que hoje no Brasil, em muitas igrejas, não há um ensino de que eram dois deuses diferentes, que isso é um ensino gnóstico, né? Também, de que eram dois deuses diferentes, mas há um ensino como se Deus tivesse mudado, como se Deus fosse, né, diferente no sentido assim, que antes ele, né, era um Deus mais irritado, um Deus mais, e que agora é um Deus, né, mais amoroso, um Deus mais gracioso, um Deus mais misericordioso. Isso, meus irmãos, não é verdade. O mesmo Deus é o Deus de graça, lá desde o princípio, mas também é o Deus de juízo. Nós temos visto aqui em Apocalipse, né? Domingo, né? Todo domingo aqui temos tido a exposição em Apocalipse. O que nós vemos? Nós não vemos o Cordeiro, o mesmo Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Não é esse mesmo Cordeiro que os homens estarão naquele grande dia, quando Jesus voltar.
querendo que as montanhas e os rochedos caiam por cima deles para os esconder da ira daquele que está sentado no trono e do Cordeiro? Ou seja, houve alguma mudança em Deus? Não há mudança em Deus, meus irmãos. Então não existe um Deus do Antigo Testamento e um Deus do Novo Testamento. Em toda a Escritura nós vemos a revelação de um único Deus que não muda. Essa é a primeira coisa. Agora sobre lei. Como é que é a lei de Deus? Tá. Vamos abrir aqui Mateus capítulo 5. Mateus capítulo 5. O que acontece, meus irmãos? Desde Gênesis, desde lá do Éden, nós já temos a lei. Nós já temos a lei na consciência, no coração do homem. Nós já temos a lei, no caso, o mandamento dado por Deus. Deus colocou o homem no jardim do Éden e Deus os abençoou e já deu ali alguns imperativos para eles se multiplicarem, para eles crescerem, se frutificarem. Ali já era um mandamento, já era uma lei. Deus também deu um mandamento, né, negativo, ou seja, algo que eles não poderiam fazer, que era que eles não poderiam comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Então ali no Éden nós já tínhamos lei. E a lei ela vai progredindo, ou seja, a revelação ela é progressiva. Então a revelação tanto das alianças, da aliança das obras, da aliança da graça, elas vão sendo progressivas, a revelação dessas alianças, né, é progressiva, como então a revelação da lei, ela é progressiva, e a revelação também da graça, né, e da forma como Deus salva o homem pela graça, ela é progressiva. Nós temos ali, né, um momento assim muito grandioso assim da revelação da lei de Deus, se dá no Sinai. No Sinai, então, Deus vai lá e por meio de Moisés, né, entrega a lei ao povo. A lei passa a ser escrita tanto nas tábuas, né, os 10 mandamentos, como de maneira geral, o Pentateuco, né, a lei é entregue pelo Senhor. Só que o que acontece? Posteriormente, nós vamos tendo ali os profetas, né, ou seja, a Escritura ela vai, a revelação ela vai progredindo, até o ponto em que Deus envia o seu Filho. E aí nós temos, por exemplo, eu já vou ler aqui Mateus 5, tá? Mas só assim, ó, lá em Hebreus 1, fala assim, ó. 1. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho. Ponto. Só aqui, só até aqui. A nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho. E Jesus, o que Jesus fala, ele fala só sobre a graça ou Jesus fala sobre a lei também? Ele fala sobre a lei também. Jesus não fala só sobre graça. Jesus fala sobre lei também. E vamos ler aqui agora Mateus capítulo 5. Justamente por quê? Porque em Cristo nós temos o ápice da revelação da graça de Deus, e aonde, né, está justamente a base do pacto da graça, né, está em Cristo, está na obra que ele veio fazer, né, vivendo de maneira justa e morrendo por nós, né, nos substituindo, ressuscitando por nós. Ali está a base, né, do pacto da graça. Mas Jesus não veio apenas em relação ao pacto da graça, ele também veio, como diz lá em Gálatas, né, ele veio debaixo da lei, e ele cumpriu a lei. E ele também, aquilo que Jesus fala e que nós devemos obedecer, é lei. Cada mandamento que há no que nós conhecemos como Novo Testamento é lei. E é apenas, na verdade, uma progressão. É uma revelação progressiva da lei de Deus. Jesus não está anulando, Jesus não está contradizendo nada do que havia sido
revelado antes. Apenas a revelação está crescendo, está progredindo. Então, tem gente que diz assim, antes só adulterava se de fato fosse até as últimas consequências, se estivesse lá no ato, né, adulterando. Aí era adultério. Agora passou a ser mais, mais rigoroso, né, porque agora só olhar já é pecado. Mas, sabe, eu fico pensando assim, será que essas pessoas que falam esse tipo de coisa nunca leram lá os 10 mandamentos? Nunca leram o 10º mandamento? Que diz, não cobiçarás a mulher do teu próximo? Não estava lá? Os 10 mandamentos já estavam ali, ou seja, como assim que só agora, né, com o ensinamento de Jesus, é que olhar e cobiçar uma mulher virou pecado? Antes não era. De onde isso? De onde tiraram essa história, sabe? Então há uma continuidade. E o que vai se tornando cada vez mais progressivo é a revelação. Não que a lei muda, a lei ela é eterna, mas a revelação que nós temos dela pode ir crescendo. O conhecimento que nós temos a respeito do padrão moral, justo, né, de Deus, para a maneira como nós devemos viver, isso sim pode progredir. Mas a lei é a mesma, por quê? Porque ela está baseada no caráter de Deus, na pessoa de Deus. É a lei de Deus. E se Deus não muda, então a sua lei não pode mudar. O seu padrão de lei não pode mudar. O padrão moral da lei. Então vamos lá, Jesus ele fala aqui, olha só, Mateus 5:17. Não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim destruir, mas cumprir. Então Jesus ele deixa bem claro que ele não veio anular, não veio abolir, não veio abrogar, destruir. Pelo contrário, ele veio cumprir. Cumprir todos os aspectos da lei. No aspecto moral, ele cumpriu e viveu de maneira completamente justa. Mas também no aspecto cerimonial, todas as cerimônias, né, o sábado, as festas, os sacrifícios, todo o aspecto cerimonial da lei apontava para Cristo. E em muitos aspectos apontava profeticamente para Cristo. Então, por exemplo, todo o aspecto profético da lei, Jesus cumpre profeticamente, ou seja, ele é o cumprimento da profecia. Tudo aquilo que Moisés falava sobre Cristo no sentido de que iria se cumprir profeticamente, em Cristo se cumpriu. E naquilo que eram preceitos morais da lei, preceitos de justiça da lei, Jesus cumpriu isso no sentido de praticar, de colocar em prática. Então, quando nós vemos então todo o aspecto profético que se cumpriu em Cristo, especialmente daquilo que se relaciona à lei cerimonial, se cumpriu em Cristo. Ou seja, por isso que hoje nós não precisamos oferecer carneiros, bezerros, ou todos os outros aspectos cerimoniais da lei, tudo aquilo se cumpriu em Cristo. Então, nós não precisamos continuar, mas não é que a lei terminou, foi abolida, simplesmente ela foi cumprida, porque era algo profético que se cumpriu em Cristo. Jesus, o sacrifício perfeito, veio, então não há mais a necessidade daquilo que eram sombras, daquilo que eram tipos que apenas apontavam para o perfeito. Então não há uma contradição. Pelo contrário, a lei de Moisés, em tudo aquilo que se relacionava aos sacrifícios e os aspectos cerimoniais, apontavam para Cristo. Cristo veio, cumpriu, ponto. Então, uma vez que a realidade que Cristo já veio, não há mais a necessidade de continuarmos com esses aspectos que eram os tipos, as sombras. Ponto. Agora, o aspecto moral da lei, o aspecto da justiça que há na lei. Nós precisamos cumprir? É óbvio. Tudo permanece de pé e até a revelação de como nós podemos colocar em prática tudo isso foi até mesmo ampliada para nós, no sentido de entendermos de maneira melhor como colocarmos em prática toda a justiça de Deus que há na lei. Por exemplo, quando Jesus fala assim, vamos pegar aqui Mateus, no capítulo 7, e versículo 12. Pessoal, Mateus 7, 12.
Portanto, tudo o que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lo também vós, porque esta é a lei e os profetas. Olha que coisa tremenda isso aqui, meus irmãos. Então, Jesus está contradizendo a lei e os profetas? Não, pelo contrário, ele está nos auxiliando, ele está nos revelando de maneira cada vez mais clara como nós podemos colocar em prática a lei e os profetas. Então ele não está dizendo assim, a lei dos profetas era lá, agora eu tenho para vocês aqui uma coisa completamente nova para vocês aprenderem. Não. Ele diz, ele nos dá um princípio. Portanto, tudo que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lo também vós. Aí ele fala, porque esta é a lei e os profetas. Ou seja, façam isso que vocês estão colocando em prática, a lei e os profetas. Ponto. E dessa forma, muitos outros aspectos, irmãos. Paulo ele vai falar isso lá em Romanos, capítulo 13. Por exemplo, vamos abrir ali, Romanos capítulo 13. Versículo 8. Nós vemos, no Novo Testamento, muito ressaltado o princípio do amor. Só que o amor, o que o amor é, meus irmãos? O amor ele está vinculado ao pacto da graça, ou o amor é a revelação da lei de Deus? O amor é a revelação da lei de Deus, meus irmãos. Olha só. A ninguém devais coisa alguma. Romanos 13, 8. A ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor com que vos ameis uns aos outros. Porque quem ama aos outros, cumpriu a lei. Com efeito, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não cobiçarás, e se há algum outro mandamento, nesta palavra se resume: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. O amor não faz mal ao próximo, de sorte, olha só, ele novamente ressalta, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Então, o amor, ele não é, vamos dizer assim, o pacto da graça. Então, nós estamos debaixo da graça, então, nós, vamos dizer assim, para entrarmos no pacto da graça, nós devemos amar uns aos outros. Não é isso. É óbvio que quem está numa aliança com Deus vai colocar em prática a lei de Deus. Mas, entende, nós não podemos inverter as coisas. Uma coisa é a lei de Deus, outra coisa é a graça que nos é oferecida em Cristo Jesus. O que é o pacto da graça? É justamente, nós não conseguimos alcançar o padrão da lei, especialmente no que tange ao amor. Quando nós olhamos e vemos assim, que o mandamento, tudo se resume a amar o próximo como a si mesmo. Isso aqui deve nos fazer tremer. Porque quem consegue alcançar esse padrão com perfeição, meus irmãos? Quem consegue amar o próximo como a si mesmo com perfeição? Nenhum de nós. Então, quando nós olhamos para o mandamento do amor, isso deve nos constranger e deve nos envergonhar. E especialmente quando nós falamos do amor e da revelação máxima do amor, que se deu em Cristo, ou seja, a revelação máxima da lei de Deus, que se deu em Cristo, aonde Ele nos manda, novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Aí acabou. Que esperança a gente teria de salvação se a nossa salvação dependesse de nós amarmos uns aos outros, assim como Cristo nos amou? Pense se a salvação dependesse, então, de nós guardarmos a lei de Deus dessa forma. Quem aqui seria salvo? Levanta a mão aí. Então, meus irmãos, nós não estamos debaixo do pacto das obras, ou seja, nós não estamos debaixo da lei no aspecto de que esse é o meio para sermos salvos. Nesse quesito, nós estamos debaixo da graça, ou seja, debaixo da aliança, da promessa, daquilo que Jesus fez por nós, onde Ele cumpriu a lei com perfeição, onde Ele veio, se colocou debaixo da lei, cumpriu a lei, morreu por nós que éramos os transgressores, que somos, os transgressores da lei, morreu por nós. E aqui eu estou falando o quê? Agora aqui eu estou falando de evangelho.
Jesus então morre por nós, leva no seu corpo todos os nossos pecados, toda a nossa transgressão da lei, ele leva no seu corpo. Morre por nós, morre em nosso lugar, sendo punido por toda a nossa desobediência à lei. E ele então cumpre a lei, tanto no sentido de ele ter obedecido toda a lei, como no sentido de ele ter sido punido por toda a nossa transgressão à lei. Então ele cumpre tudo o que estava debaixo do primeiro pacto, o pacto das obras. E aí então ele pode estender para nós um meio de salvação que não se dá por meio do pacto das obras, mas por meio do pacto da graça, ou seja, pela fé nele, então nós somos justificados. Pela fé em Cristo, nós somos salvos, nós somos justificados com a justiça perfeita dele, que é imputada a nós. Assim como ele carregou os nossos pecados, nós passamos a carregar a sua justiça. Assim como os nossos pecados foram imputados a ele, assim como a nossa transgressão à lei foi imputada a ele, a justiça dele, a obediência perfeita à lei dele é imputada a nós, é lançada sobre nós pela fé. E aí significa então que, uma vez que eu fui salvo por meio da graça, estou agora debaixo da graça, significa então que eu não estou mais debaixo da lei, significa então que eu não tenho mais obrigação de obedecer à lei? Pelo contrário, meus irmãos. Por gratidão a Deus, por amor a Deus, porque eu temo a Deus e eu não quero desagradar ao meu Deus, eu fui criado para as boas obras, eu fui criado então dessa nova criação, né? Uma vez que eu sou nova criatura, eu sou capacitado pelo Espírito Santo ainda também para obedecer à lei de Deus. Mas não como um meio para ser salvo, mas sim porque Deus ele quer a minha obediência. Continuando aqui, uma vez que nós entendemos que somos salvos por meio do pacto da graça e não por meio do pacto das obras, isso vale somente após a vinda de Cristo? Ou isso é algo que permeia toda a Escritura? Isso é algo, meus irmãos, que permeia toda a Escritura. Como é que alguém é salvo dentro do pacto da graça? Nós somos salvos por meio do pacto da graça. Como é que isso se dá? Se dá por meio da fé, por meio da graça, como diz lá em Efésios 2, né? Pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Então nós somos salvos por meio da graça, por meio da fé, e isso é dom de Deus. Isso como é que se dá então antes da vinda de Cristo? De maneira semelhante, meus irmãos. Todos que foram salvos por meio da graça, todos foram salvos por meio da fé. Vamos abrir aqui alguns textos. Hebreus capítulo 11, focar primeiro na questão da fé. Hebreus 11 nos dá uma clareza, né, em relação à questão da fé, que é desde o princípio, meus irmãos. Todo aquele que agrada ao Senhor, não agrada ao Senhor por meio das suas obras. Porque se qualquer um dependesse das suas obras, se qualquer um de nós dependesse, né, da nossa obediência para agradarmos a Deus, misericórdia, porque as nossas justiças, né, são como trapos de imundícia. Como é que nós podemos ser aceitos perante Deus? É somente por meio do Filho, por meio de Jesus Cristo. E em Jesus Cristo, aí sim, quando estamos nele, aí as nossas obras, elas são recebidas. Aí nós podemos oficiar, né, como sacerdotes diante de Deus, né, e aí as nossas boas obras, Deus recebe elas, porque elas são feitas em Jesus Cristo. Por isso que a questão é, nós não vamos confiar em nós mesmos, mas porque estamos em Cristo, aquilo que nós fazemos, sim, pode ser agradável a Deus. Então, quando nós oramos, nós agradamos ao Senhor. Tudo aquilo que nós fazemos em obediência à palavra de Deus
é agradável a Deus. Sabe, então quando a gente fala assim, ó, as nossas obras elas são como trapos de imundícia. Elas são quando são as nossas, por nós mesmos, em nós mesmos. É trapo de imundícia. Agora, quando nós estamos em Cristo e nós fazemos boas obras em Cristo, em nome de Cristo. Lembra que Paulo fala lá aos Colossenses? Tudo que vós fazeis, seja por palavras ou por obras, fazei em nome de Jesus Cristo. Por quê? Porque quando nós fazemos todas as coisas por palavras e por obras em nome de Jesus, é como se o próprio Cristo estivesse fazendo. Nós estamos fazendo isso em Cristo, nessa consciência de estarmos nele, capacitados por ele. E aí, então, Deus recebe, Deus aceita aquilo que nós fazemos, tanto que seremos, né, galardoados por essas obras. Deus não iria galardoar trapos de imundícia. Mas agora, aquilo que foi feito em Cristo, por meio de Cristo, para a glória de Cristo, isso Deus vai galardoar. Mas então aqui, ó, Hebreus 11, nós já vemos assim, ó, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Porque por ela, olha só, por ela, pela fé, os antigos alcançaram testemunho. Pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou o testemunho de que era justo. Olha isso, meus irmãos. Como é que Abel alcançou o testemunho de que era justo? Pelas suas obras? Não, aqui diz claramente que foi pela fé. Dando testemunho de seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte, e não foi achado porque Deus o transladara, visto como antes da sua transladação alcançou testemunho de que agradara a Deus. Ele agradou a Deus como? Pela fé. Olha o 6, ora, sem fé é impossível agradar-lhe. É impossível, ou seja, sempre foi pela fé, meus irmãos. Sem fé é impossível agradar-lhe. Então não houve algum homem nessa terra que pelas suas próprias obras pôde agradar a Deus. Pôde ser salvo por suas obras. Não houve jamais, meus irmãos. Sempre foi pela fé. Sempre foi pela fé. Sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que buscam. Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu, e para a salvação da sua família preparou a arca, pela qual condenou o mundo, e foi feito herdeiro da justiça que é segundo a fé. Olha isso, coisa tremenda, mas olha essa linguagem bíblica. Ele foi herdeiro da justiça, não da justiça que é segundo as obras, mas da justiça que é segundo a fé. Aí nós temos depois Abraão. Na sequência aqui, né? Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança. Saiu sem saber para onde ia. Aí vai dizendo, né, várias obras que ele foi fazendo, tudo pela fé. Decisões que ele tomava pela fé. Obediências pela fé. Mas é interessante, aqui não é citado aquele momento, mas é tão interessante quando diz assim, ó, e Abraão creu em Deus, e isto lhe foi imputado como justiça. Lembra daquela passagem? Quando a gente estava lá em Romanos, né, quando eu estava expondo Romanos, né, a gente pôde enfatizar essa parte, né, porque é citado, né? Então, Abraão foi justificado como? Foi justificado pela fé. Nenhum daqueles homens foi justificado pelas obras. E se é pela fé, é óbvio que também é pela graça. É óbvio que também é pela graça, meus irmãos. Vamos ver como é que é pela graça. Vamos lá. Acabei de citar aqui o Noé, né? Um exemplo de alguém que alcançou a justiça pela fé. Será que Noé foi pelas obras, foi obras mais fé, ou foi graça e fé? Como é que diz o texto lá em Gênesis? Gênesis faz parte do que é chamado de lei de Moisés, né? A lei de Moisés é Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio. Olha o que na lei de Moisés testifica a respeito de como
Noé se destacou dentre aquela geração. Gênesis capítulo 6, versículo 8. Vamos ler o versículo 7 já. Olha só, Gênesis 6, 7 e 8. E disse o Senhor: destruirei o homem que criei de sobre a face da terra, desde o homem até ao animal, até ao réptil e até a ave dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Deus decidiu destruir todo o homem da face da terra, desde o homem até o animal. Por quê? Porque os homens haviam se corrompido, estavam em pecado, estavam desenfreados na corrupção, no pecado. Mas olha só o que fala a respeito de Noé, versículo 8. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Nós somos salvos pelo quê? Pelas obras? Não diz assim, ó, pela graça sois salvos por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Noé já foi testificado lá em Hebreus que foi pela fé que ele agradou a Deus, que ele alcançou o testemunho, né, daqueles que alcançam a justiça pela fé. Aqui menciona a graça. No próprio texto onde menciona ali Noé, primeira coisa, fala de toda a geração que Deus queria destruir, mas Noé achou graça aos olhos de Deus. Então foi pela graça que Deus teve misericórdia de Noé e de sua família. Agora, uma vez que Noé era um homem que creu em Deus, uma vez que Noé foi alcançado, Deus operou no coração de Noé pela sua graça. Qual foi a resposta de Noé? Uma resposta de obediência. Então, aqueles que são alcançados por Deus, pela graça, que creem no Senhor, então pela fé são justificados, esses vão responder a Deus com obediência, ou seja, com arrependimento. Com arrependimento. E o arrependimento, ele produz frutos dignos de arrependimento, que é justamente a nossa obediência, que é o abandono do pecado e um padrão de conduta obediente ao Senhor. Isso é o padrão, meus irmãos, em toda a Escritura. Não é diferente. Antes a salvação era pelas obras. Sabe, quantas vezes eu já ouvi esse tipo de coisa? Agora é pela fé, agora é pela graça, antes era pelas obras. Meus irmãos, ou que nem outra coisa que eu já ouvi também, né? Os judeus não precisam fazer nada, eles já são salvos só porque são judeus. Os próprios judeus acreditavam nisso na época, né, de João Batista. E o que João Batista falava para eles, né? Raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? São alvos da ira. Por quê? Porque não eram convertidos. Aqueles a quem ele falava isso, que eram raça de víboras, era porque não tinham nascido de novo. É porque não tinham crido no Senhor, não tinham uma fé genuína no Senhor. Não tinham sido alcançados pela graça ainda. Por isso que eram raça de víboras, porque a natureza deles não importava se eram filhos de Abraão. E ele disse, não comeceis a dizer, temos Abraão por pai, porque dessas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Ou seja, o fato de ser um filho natural, né, na carne, de ter a genética de Abraão, pouco importa. Faz com que automaticamente alguém seja salvo. Todos que são salvos são salvos pela graça, por meio da fé. Isso desde lá de Abel, que foi o que a gente leu ali antes em Hebreus, né? Abel, o primeiro homem que morreu, e morreu salvo. Por quê? Porque ele agradou a Deus pela fé. Ele foi alvo da graça de Deus. Por isso que ele foi salvo. Não foi pelas suas obras. As obras apenas evidenciaram a graça que estava nele, a fé que ele tinha no Senhor. Agora, vamos lá, Moisés. A lei vem por meio de quem? Vem por meio de Moisés, né? Pelo menos assim, né? Não que fosse somente dele, né? A lei já tinha antes, como eu já afirmei antes, né? A lei já vinha desde lá do início, desde o princípio. Já tinha lei. E a lei, por mais que ela tenha ali é muito vultuoso a forma como Deus revela, né, a lei por meio de Moisés, mas não findou ali. A progressão do conhecimento da lei, da revelação da lei, há uma continuidade até Cristo. Tanto que Paulo fala, né, estamos debaixo da lei de Cristo.
Então, Cristo não revela apenas graça, ele revela também lei. E ele é a revelação máxima da lei também, não só da graça. Mas, em Êxodo, nós temos aqui, após Deus ter dado os mandamentos, a lei, o povo peca, no caso do bezerro, e aí Moisés vai lá interceder pelo povo. Êxodo 33, versículo 12 ao 17. Êxodo 33, versículo 12 ao 17. Olha só. E Moisés disse ao Senhor: eis que tu me dizes, fazes subir a este povo, porém não me fazes saber a quem has de enviar comigo. E tu disseste, conheço-te por teu nome, também achaste graça aos meus olhos. Agora, pois, se tenho achado graça aos teus olhos, rogo-te que me faças saber o teu caminho, e conhecer-te-ei, para que ache graça aos teus olhos, e considera que esta nação é o teu povo. Antes de continuar, meus irmãos, pensa, a lei, normalmente ela é conhecida como a lei de Moisés. Então, se tinha alguém, se fosse possível, alguém se relacionar com Deus na base da lei, na base da obediência à lei, na base das obras da lei, se tinha alguém na terra, que deveria então ter tido esse padrão de relacionamento com Deus, com base nas obras, com base na lei, esse deveria ter sido o próprio Moisés, não é? Não, a lei de Moisés, imagina, se a própria lei de Moisés e o próprio Moisés não tivesse padrão, quem é que ia alcançar esse padrão? Depois, se o próprio legislador ali próprio, né, não alcançou o padrão, que dirá qualquer outro que viesse depois. Mas agora, a prova de que o relacionamento com Deus, de que se achegar a Deus, nunca foi por meio das obras da lei, a prova é o próprio Moisés. Olha a forma como ele fala, da maneira como ele está se achegando ao Senhor. Se achei graça aos teus olhos. Ou seja, Moisés, ele se relacionava com Deus por meio da graça, não por meio das obras. O pacto pelo qual Moisés se achegava diante de Deus não era o pacto das obras. Era pelo pacto da graça, meus irmãos. Olha o 14. Disse, pois, aí Deus, falando para Moisés, irá a minha presença contigo para te fazer descansar. Então ele disse, se tua presença não fores conosco, não nos faças subir daqui. Como, pois, se saberá agora que tenho achado graça aos teus olhos, eu e o teu povo? Olha só, eu e o teu povo. Achado graça aos teus olhos. Acaso não é por andares tu conosco, de modo a sermos separados, eu e o teu povo, de todos os povos que há sobre a face da terra? Então disse o Senhor a Moisés, farei também isto que tens dito, porque achaste graça aos meus olhos, e te conheço por nome. Então, meus irmãos, o relacionamento com Deus nunca aconteceu por meio das próprias obras humanas. As nossas obras, o máximo que elas conseguem fazer é nos separar de Deus. É isso que as nossas obras conseguem fazer. Porque os nossos pecados nos separam de Deus. Agora, para nós nos aproximarmos de Deus, nós precisamos da graça. E sempre foi assim. Desde Adão e Eva, Abel, Noé, Abraão, Moisés, aquele por quem foi dada, a lei, Moisés, todos sempre se relacionaram com Deus com base na graça, meus irmãos. Na graça. E assim também continua sendo conosco hoje. Sempre o relacionamento com Deus se dá pela graça, a salvação se dá pela graça. Nós somos ouvidos por Deus por causa da graça. Sempre foi assim, meus irmãos. Então nós já falamos sobre Deus, sobre a lei, sobre a fé, sobre a graça. E para nós finalizarmos, eu queria falar sobre o Espírito Santo e sobre a igreja.
Então, sobre o Espírito Santo. Existe um dito, assim, uma ideia que se tem, né, de que o Espírito Santo não habitava os crentes do Antigo Testamento. Que os crentes antes da vinda de Cristo não eram habitados pelo Espírito Santo. E que só eram habitados, só passam a ser habitados pelo Espírito Santo os crentes do Novo Testamento. Ou seja, os crentes após Pentecostes, especialmente, né? Por quê? Por causa daquela visão de que a igreja surge em Pentecostes. E então que antes, né, não eram habitados pelo Espírito Santo. E, meus irmãos, vamos lá. Os irmãos de José, tá? Judá, Rúben, Levi, Simeão, né? Aqueles homens todos ali, aqueles irmãos de José, eles eram convertidos no período em que venderam o seu irmão para o Egito? Eram crentes no Senhor? Eram salvos assim? Quem é que poderia levantar a mão e testificar que eram salvos? Eu creio que ninguém ousaria, né, levantar a mão e dizer que aqueles homens eram salvos. Olha a maldade que fizeram com o irmão deles. Venderam o irmão. Primeiro estavam ali planejando matar o irmão. E a gente já sabe, né, que nenhum homicida tem a vida eterna permanecendo nele. Já mostra claramente que aqueles homens não eram salvos. Aqueles homens não tinham o Espírito de Deus, aqueles homens não tinham sido ainda alvos, né, da graça do Senhor, não tinham sido transformados pela graça do Senhor, não tinham uma fé genuína no Senhor. Olha o que antes disso Simeão e Levi fizeram. Né, a traição, né, quando Diná foi envergonhada, né, por Siquém ter tido relações com ela, Simeão e Levi tramam a morte, não só de Siquém, do pai dele, como também de todos aqueles homens daquela cidade. Manda aqueles homens serem, né, não, a gente vai aceitar, né, dar a nossa irmã aqui em casamento e ter né, um acordo com você se todos os homens forem circuncidados. Aí eles aceitam ser circuncidados. Quando estão ali segundo, terceiro dia, né, os dias das dores mais fortes, eles entram na cidade e matam todos os homens. Simeão e Levi. Homens assim eram salvos? Não, não eram. Mas nós vemos um desses irmãos ali que era diferente. José. José era diferente. José não andava nas mesmas pegadas dos seus irmãos. E José foi vendido para o Egito. José, quando estava lá no Egito, ele é tentado, né, pela mulher de Potifar. Ela, deita-te comigo. E ele, não, como eu vou pecar, né, contra Deus, contra o meu senhor aqui, né, Potifar, que ele sabe de tudo que tem na casa dele. Aliás, ele não sabe do que tem na casa dele porque ele confiou tudo a mim. A não ser a ti. Tu é a única pessoa que ele me vedou o acesso. Então, olha o temor que havia no coração daquele rapaz, daquele jovem. Por que havia esse temor? Porque ele era um crente, porque ele era convertido. E porque ele tinha o Espírito Santo de Deus habitando nele. E isso é tão tremendo, sabe, essa característica, o fato de ele ser convertido e ser habitado pelo Espírito Santo de Deus, que outros davam testemunho a respeito disso. Porque quando ele chega lá diante de Faraó, deixa eu abrir aqui o texto. Gênesis 41, 38. Olha só, e disse Faraó aos seus servos, acharíamos um homem como este, em quem haja o Espírito de Deus? O Espírito de Deus habitava em José. Por quê? Porque ele era convertido, ele era crente. A mesma coisa, será que Abraão não era habitado pelo Espírito Santo? Será que Isaac, será que Jacó não eram habitados pelo Espírito Santo? É óbvio que eram, meus irmãos. Será que Noé não era habitado pelo Espírito Santo? Enoque, Abel? Meus irmãos, todos aqueles que eram convertidos, a própria linguagem, né, do Novo Testamento, né, de ter o coração circuncidado,
Moisés fala para o povo, ele chama o povo a se converterem ao Senhor, a terem seus corações circuncidados. Quem é que circuncida os corações, meus irmãos? É o Espírito Santo. É o Espírito Santo que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. E ele já atuava dessa forma antes. Lá em Gênesis 6, antes de Deus mandar o dilúvio. Não é dito lá que o Espírito Santo contendia com o homem? Ou seja, o Espírito Santo estava lá contendendo. Quando está lá Caim, né, a ponto de matar o seu irmão, não está ali Deus o convencendo, né, do pecado. É lógico que ele insiste no pecado e mata o seu irmão, porque era do maligno. Mas que o Espírito Santo estava atuando, né, e falando com ele, tentando conduzi-lo, né, ao arrependimento. Estava, meus irmãos. Então Deus sempre tem atuado no coração do homem, o levando à conversão. Alguém pode ver o reino de Deus, entrar no reino de Deus sem nascer de novo? Isso se dá só depois que Jesus voltou? Aliás, que Jesus voltou. Jesus veio, é só depois da vinda de Cristo, quando Jesus veio e morreu. É só a partir dali que precisa nascer de novo para entrar no reino de Deus? Ou antes precisava também? É óbvio que antes precisava também. Davi, ele ora, né? Quando ele peca, ele adultera, trama a morte de Urias. Ele ora ao Senhor no Salmo 51, não retires de mim o teu Espírito Santo. Não retires de mim o teu Espírito Santo. E aí tem gente que diz assim, mas isso é porque ele tinha a unção de rei. E aí, quando era rei, né, aí o Espírito Santo vinha sobre... Mas isso aí é história, meus irmãos. Ele pecou contra o Senhor, pecou gravemente, e ele tinha receio de que não tivesse mais o Espírito Santo. Vamos lá, vamos ler ali o Salmo 51, só para a gente ver. Será que está falando da unção dele como rei, ou ele está preocupado com a salvação dele? Será que o contexto, né, do Salmo 51 é um contexto somente de reinado, ou é um contexto de salvação? Vamos ler, Salmo 51, versículo 11 e 12. Olha, um pouquinho antes já. Olha desde o versículo 9. Salmo 51, versículo 9. Esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Nós podemos fazer essa oração? Com certeza. A mesma oração que Davi nós podemos fazer. Olha o versículo 10. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Olha o versículo 11. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Será que ele está falando aqui de unção para reinar, meus irmãos? Por favor, meus irmãos, isso aqui justamente é quando os homens, colocam a teologia sistemática. E eu não estou aqui dizendo que a teologia sistemática é algo ruim, meus irmãos. Ela não é bom. Eu já li teologias sistemáticas, é bom a gente aprender por meio de uma teologia sistemática, mas agora quando a gente coloca o sistema de doutrinas acima da própria Escritura, dá problema. E os homens não conseguem enxergar que isso aqui é a habitação do Espírito Santo, que se trata sim de salvação, porque colocam os sistemas de interpretação acima do que está escrito. O que está escrito aqui? Não me lances fora da tua presença. Isso que trata de salvação, meus irmãos. Aqueles que se perderão eternamente é porque serão lançados para longe da presença do Senhor e da glória do seu poder. E Davi não queria ser lançado para longe da sua presença. Não me lances fora da tua presença. E não retires de mim o teu Espírito Santo, que é a mesma coisa. Se o Espírito Santo retirasse de Davi, ele se perderia. O que aconteceu com Saul? Saul, o Espírito Santo se retirou dele. E quando o Espírito Santo se retirou de Saul, Saul foi de mal a pior, até o ponto de tirar a própria vida. E aí, Saul foi um homem salvo? Saul é um perdido. É um homem que foi lançado para longe da presença do Senhor. Então, Davi estava preocupado com a unção de rei ou estava preocupado com a salvação? Com a salvação dele. Ele era habitado pelo Espírito Santo porque ele era salvo.
E ele havia pecado, ele tinha receio não de perder a unção de rei, ele tinha receio de perder a presença de Deus eternamente e de se perder. Tanto que olha o versículo 12. Torna a dar-me a alegria da tua salvação. Esse é o contexto, meus irmãos. Esse é o contexto. Ponto. Então, meus irmãos, os santos do Antigo Testamento eram, sim, habitados pelo Espírito Santo. Os crentes do Antigo Testamento eram habitados pelo Espírito Santo. Qual é a promessa? Que ele tem, sim, uma diferença após a vinda de Cristo e antes. Que é aquilo que muitos dizem, antes o Espírito Santo vinha sobre vinha, né? Que o pessoal fala assim, né? Não habitava, ele só vinha. Não. A questão de habitação do Espírito Santo, meus irmãos, isso aí, todo crente no Antigo Testamento era habitado pelo Espírito Santo. O que é diferente? É a questão do batismo com o Espírito Santo. E isso sim é diferente. Essa promessa foi prometida lá em Joel, dizendo que Deus derramaria do seu Espírito sobre toda a carne, e onde Pedro, no Pentecostes, diz que se cumpriu aquela palavra. Onde o Espírito Santo foi derramado, e eles foram então batizados no Espírito Santo. Isso é algo que, sim, passa a ser diferente. Não a habitação do Espírito Santo, mas sim o batismo, esse revestimento de poder, que antes não é que não acontecesse, mas antes, de fato, era restrito a alguns. Era ali, os profetas eram batizados no Espírito Santo. Davi, que era profeta. Né? Então, basicamente, nós podemos dizer assim, os profetas eram aqueles que eram batizados no Espírito Santo. Já de maneira... Agora, o que é a intenção de Deus para esse período após a vinda de Cristo? É que todo o seu povo seja batizado no Espírito Santo. É que todos, recebam, né, essa promessa de Deus. Então, para nós concluirmos agora sobre congregação. Tá? Congregação, a igreja. Né? Porque igreja significa o quê? Congregação. A tradução da palavra igreja, o significado da palavra igreja é congregação. E aí a gente diz assim, não, a igreja começou no Pentecostes. Isso está errado, meus irmãos. Porque a congregação de Deus, a congregação, ela começou no Pentecostes? Não. O que é a congregação? O que é a congregação de Deus? A congregação de Deus é o povo de Deus. São os santos do Altíssimo. Esses são a congregação de Deus. E a congregação de Deus, ela não começou no Pentecostes. O povo de Deus não começou no Pentecostes. O povo de Deus começa lá no Éden. Adão e Eva são os primeiros membros da igreja de Deus. Eles caíram, Deus agiu com graça para com eles, já fez promessa a eles, que da semente da mulher viria aquele que iria esmagar a cabeça da serpente. E se Adão e Eva creram na promessa, e eu creio que eles creram na promessa, eles foram salvos. Pela fé em quem? No Messias. Pela fé em Cristo. E então, se eles foram salvos pela fé, por meio da graça, pela fé no Messias, pela fé em Cristo, será que eles não fazem parte do povo de Cristo? Se Abraão foi salvo pela fé, foi justificado pela fé, Jesus disse que ele viu o meu dia. Jesus fala assim, ele viu o meu dia e se alegrou. Abraão. Então ele foi salvo também pela fé em Cristo. Não era uma fé genérica, era uma fé no Messias. Será que ele não faz parte do povo de Cristo? Não faz parte da congregação de Cristo? É óbvio que ele faz parte da congregação de Cristo. Todos aqueles que são salvos por meio da fé, são salvos por meio da fé no Messias, pela fé em Cristo. Então, como pode serem povos diferentes? Deus, por acaso, tem 2 povos, 3 povos? Se a salvação é da mesma forma, é pela fé em Cristo. Se a salvação é por meio da graça, para todos. Como podem ser povos diferentes? Então, meus irmãos, nós temos, por exemplo, se a palavra igreja, eclesia, do grego, fosse traduzida por congregação,
ficaria muito mais fácil nós fazermos a associação. Porque se vocês forem fazer uma pesquisa bem simples, no Antigo Testamento, vou colocar ali, congregação. Vai puxar, sabe quantas vezes vai aparecer o termo congregação no Antigo Testamento? 340 vezes. 340 vezes vai aparecer o termo congregação no Antigo Testamento. Sabe quantas vezes aparece congregação no Novo Testamento? Em torno de 120 vezes. Aproximadamente isso. Ou seja, é quase 3 vezes menos no Novo Testamento do que no Antigo. E sabe onde estão, quando pega, às vezes, as ocorrências de congregação no Antigo Testamento, a maior parte delas, quase 2/3 das ocorrências do termo congregação no Antigo Testamento estão aonde? Na lei de Moisés. Na lei de Moisés nós temos, né, quase 200 ocorrências, meus irmãos, da palavra congregação. Então, nós temos já a congregação de Deus, a igreja de Deus, ela desde o princípio. E quando nós temos ali o povo, né, que sai do Egito, eles são o quê? A congregação do Senhor. É a igreja do Senhor. Tanto que a própria tenda, né, ela era chamada a tenda da congregação, ou podemos chamar também a tenda da igreja. E o que nós temos, então, agora, então, há uma continuidade, mas é óbvio que existem também algumas diferenças. O que difere no período após a vinda de Cristo, no que tange à congregação? É a organização dessa congregação. Que antes a congregação, ela se dava de maneira, né, como um povo, uma nação, e essa era a congregação visível do Senhor. Então ela era organizada como uma nação, como um país, que tinha um local único, né, de culto, onde, ou seja, se concentrava na tenda, posteriormente no templo, e eles convergiam todos para ali. Ela era restrita somente aos judeus? Ou era possível que povos de outras nações fizessem parte da congregação? É óbvio que era possível a qualquer um fazer parte da congregação. Tanto que fala sobre a Páscoa, né? Quem queria celebrar a Páscoa e que era um estrangeiro? Era simples, era só ser circuncidado, ele passaria a fazer parte, iria ser tratado como um natural. E aí ele poderia celebrar todas as, né, tanto a Páscoa como as demais, né, situações, iria se submeter ali e ponto, né? Iria fazer parte da congregação. Agora, após a vinda de Cristo, a congregação ela passa a ter uma organização diferente. Agora ela passa a ser congregações, não mais uma congregação única como uma nação, mas ela passa a ser organizada de forma com congregações locais, que poderiam ser nas casas, poderia ser, né, em locais maiores, né, para comportar mais pessoas. Então passam a ser focadas nas cidades, não mais, né, em uma única cidade, né, Jerusalém, mas sim, cada cidade poderiam ter, né, a sua organização local, né, a congregação estaria organizada ali localmente, mas não deixa de ser também uma única congregação no Senhor, porque Jesus Cristo também não tem vários corpos, mas tem um único corpo. Como nós vemos, por exemplo, lá em Efésios, né? E aqui a gente vai finalizar, então, Efésios, carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2, versículo 11. Já, portanto, lembrai-vos de que vós, noutro tempo, éreis gentios na carne, e chamados incircuncisão pelos que na carne se chamam circuncisão, feita pela mão dos homens, que naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Olha isso, vê, separados da comunidade, ou seja, da cidadania, né, do direito de cidadão,
de Israel. Quando fala assim da comunidade de Israel. Nós estávamos separados, mas não mais. Agora nós fazemos parte. Nós temos agora a cidadania de Israel. E estranhos, antes nós éramos estranhos às alianças da promessa. Quem é que tinha as alianças da promessa? Israel. Agora todos nós fazemos parte dessas mesmas promessas. As mesmas promessas, não são promessas diferentes. Porque é muito estranho, né, quando eu ouço assim, alguns falando, não, é que Israel tem as promessas, mas daí a igreja tem outras promessas. As promessas de Israel são promessas terrenas e as promessas da igreja são promessas espirituais. Mas não é essa a linguagem que a gente vê aqui em Efésios. A linguagem que nós vemos aqui é o quê? Que antes nós éramos estranhos às alianças da promessa. Promessas feitas, é óbvio, aos judeus. Mas agora nós somos coparticipantes das mesmas promessas. Ponto. Não tendo esperança e sem Deus no mundo. Antes éramos assim, mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto. Porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um. E derrubando a parede de separação que estava no meio, na sua carne, desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos que consistia em ordenanças para criar paz. E pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. E vindo, ele evangelizou a paz, a vós que estavais longe e aos que estavam perto. Porque por ele, ou seja, por Cristo, ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. Ou seja, todos nós somos concidadãos dos santos e da família de Deus. Então, meus irmãos, vamos lá. Jesus ele disse que eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Isso só passou a ser uma verdade quando ele falou isso, ou isso já era uma verdade lá para Adão e Eva? Já era uma verdade, meus irmãos. Adão e Eva não poderiam chegar ao Pai a não ser por Cristo. Abel não poderia chegar ao Pai a não ser por Cristo. Jesus, ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode chegar ao Pai a não ser por ele. Por isso que Abel, ele foi salvo pela fé, foi pela graça e foi por Cristo, meus irmãos. Então sempre a salvação se deu pela mesma forma. Então todos, uma vez que são salvos da mesma forma, fazem parte do mesmo povo de Deus. É a mesma igreja, a mesma congregação do Senhor. Ela pode ter sido organizada de maneira diferente. Num primeiro momento eram famílias. Era a família de Abraão, a família de Isaac, a família de Jacó. E aqueles que estavam à volta dessas famílias. Posteriormente, a igreja se organiza como um povo, uma nação. E posteriormente a igreja se organiza como congregações locais. Mas independente da forma como a igreja se organiza, ela sempre foi um único povo de Deus. Em todos os séculos, em todas as eras. É um único povo de Deus, uma única congregação do Senhor. Assim que já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina. E aqui profetas, meus irmãos, não é profetas apenas aqueles que estavam cooperando juntamente com os apóstolos. Mas aqui, profetas aqui, envolve desde lá de antes. Moisés era um profeta. E Moisés está aqui sendo mencionado. Os profetas lá, Isaías, Jeremias e todos os outros profetas, estão aqui sendo mencionados também. Eles também lançaram os fundamentos. Todos eles anunciaram a respeito de Cristo, todos eles falaram a respeito de Cristo. Então, a igreja está edificada sobre o fundamento dos apóstolos e profetas. É aqui, ó. Esse aqui é o fundamento, meus irmãos. Apóstolos e profetas. Que nós conhecemos como Antigo e Novo Testamento, mas que é uma única palavra de Deus, que dá a base e o fundamento da igreja do Senhor. Não é só de Mateus e Apocalipse sobre o qual a igreja está edificada. A igreja está edificada desde Gênesis a Apocalipse. E aí, então, para finalizarmos, no qual todo
o edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus em espírito. Então, todos nós juntos somos edificados para a morada de Deus em espírito. Assim como Abraão foi edificado, assim como Abraão aguardava, né, a promessa da cidade, nós também aguardamos a mesma promessa da cidade que virá, a Nova Jerusalém. Eu não cheguei a ler ali em Hebreus, né, mas ali fala claramente em Hebreus 11. Quem quiser depois ler em casa, né? Todos nós temos a mesma esperança, meus irmãos. Apenas com o passar do tempo, essa esperança, as promessas, elas foram progressivamente sendo reveladas de maneira cada vez mais clara. Mas sempre segue uma linha de uma única promessa, de um único plano de salvação, de um único meio de salvação, de um único povo de Deus. Que nós possamos ficar firmes na Escritura, né, e na correta interpretação dela. Amém, meus irmãos? Então vamos, né, finalizar por aqui hoje, né, e semana que vem, né, damos continuidade nesse estudo, né, sobre teologia bíblica. Amém, meus irmãos?